pontos da tribuna. Muito bom dia. Bom dia, colegas vereadores. Quem nos acompanha aqui ou de casa. Vereador Tenente Cristiano, que é importante também quando a gente consegue usar esse espaço para trazer iniciativas positivas e que fazem diferença, né, na vida, na nossa sociedade, na comunidade caxiense ou regional, como o senhor trouxe aqui a partir do Bombeiro Mirim. Eu também quero falar aqui rapidinho hoje sobre um projeto que eu acho super importante e que a gente tem, de certa maneira, também contribuído a partir do nosso gabinete com algumas ações, mas muito pequenas diante do grande trabalho que eles já vêm realizando. Então, eu entendo que uma das nossas formas também de falar, de trazer e de contribuir é contando sobre esse projeto para a comunidade, e esse espaço, essa tribuna nossa aqui, que é sagrada, também é importante para isso. O nosso gabinete, antes de mais nada, tem contribuído muito com ações que têm relação às crianças e adolescentes, principalmente com DM1, né, diabetes mellitus do tipo 1. A gente tem um grupo muito consistente, que tem feito um trabalho sensacional em Caxias, que é o Gotas de Vida, que já esteve aqui nessa casa. E nós temos essas ações também ampliando de forma regional com outras iniciativas. Eu recebi o ano passado, inclusive, enquanto presidente dessa casa, a visita, à época, de representantes deste grupo, né, de famílias, de Farroupilha, também para falar sobre essa questão. A questão de contar mais para as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam o que é e quais são as dificuldades das crianças com DM1, porque quando a gente fala de diabetes, a gente sabe que é uma doença bastante complexa, que tem uma série de outras consequências, né? Mas quando a gente está falando de DM1, a gente está falando, por exemplo, da questão da insulina não como algo que vai trazer mais qualidade de vida. Não, a gente está falando da insulina como algo que é o diferencial efetivo entre vida e morte. Então, a gente precisa levar isso mais para as escolas, para as famílias, para a sociedade de maneira geral. E no ano passado, inclusive, todos os colegas vereadores que faziam parte daquela legislatura receberam um presente no finzinho do ano passado, e eu uso muito. Estou sempre com ela aqui, no início da sessão, porque eu uso a minha caneta todos os dias, e eu já fui questionada pelas pessoas, o que é isso, né? Tu és diabética, tu usa insulina? Não, é uma caneta, essa aqui é a Insulife, e eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, que é dessa turma de Farroupilha, e que ontem, inclusive, né, foi capa do Pioneiro aqui. Nos últimos dias teve uma matéria na RBS TV. E eu quero... a gente não vai mostrar a matéria completa, mas eu quero que a gente assista, peço aos colegas um pouquinho de atenção, para que a gente assista um pedacinho, pelo menos, dessa reportagem que foi feita para a gente entender o que é esse objeto que eu tenho na mão e o significado dele. O filho da Neuza foi diagnosticado com diabetes há 4 anos e usa 3 canetas de insulina por mês. Foi compartilhando a rotina do Matheus com outras mães que surgiu a ideia de trazer uma nova utilidade para as canetas descartadas. O Matheus, ele tem 7 anos, desde os 3 anos de idade ele diagnosticou com diabetes tipo 1. Então, aí que também surgiu toda essa ação para a gente levar esse olhar doce da vida, né? Falar sobre diabetes tipo 1. Cerca de 500 dispositivos já foram reciclados desde setembro do ano passado, quando o projeto Insulife foi criado. O processo de transformação é simples. As canetas doadas já chegam sem as agulhas e a parte interna é retirada para o encaixe da carga esferográfica. O material não utilizado é doado para outras instituições. A gente separa todas as partes da caneta, o vidro a gente vai encaminhar para o Pró-Saúde, que faz o descarte de forma correta, né? Porque ali dentro tem a questão da medicação. O plástico a gente doa para a Liga do Câncer, de aqui de Farroupilha, que aí eles revertem em valor financeiro para custear a medicação de vários pacientes com câncer. Essa separação do material é importante, porque as peças que iriam parar no lixo têm risco de contaminação. O principal problema seria o invólucro onde vai o medicamento, porque como ele é de vidro e tem o medicamento, ele pode cair no solo e contaminar o lençol freático. Ela seria jogada no meio ambiente, ela levaria de 50 a 150 anos para se decompor, porque é um plástico comum. O filho da
Tá aí, a gente deixou um pedacinho, mas todo mundo pode assistir a reportagem completa, tá na Globoplay também, para acompanhar, fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria trazer, porque eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa realmente reforçar, valorizar e reconhecer, porque a gente está falando de algo que vai atrair a atenção das pessoas, né? Como acontece aqui comigo, quando eu estou usando a minha caneta, e os colegas vereadores também que usam. E aí a gente começa a falar, mas o que é isso? Mas qual é a necessidade? Mas quantas dessas? O Matheus, esse menino maravilhoso que é talvez quem tenha impulsionado todo esse momento e esse movimento. Ele que é um querido, veio aqui já nos visitar, que é o filho da Neuza. Mas ele usa quantas dessas, né, por mês? Como é que funciona? Enfim, isso vai gerando a dúvida, os questionamentos e vai gerando o conhecimento. Com isso, a gente consegue, tendo informação, conviver, entender e trazer para eles, né, um dia a dia muito melhor e muito mais tranquilo. Eu quero aqui, então, parabenizar esse projeto que começou em Farroupilha, por enquanto, começou em setembro do ano passado, como a gente disse, né? Tem recebido doações de várias partes, de outras cidades do estado e também de outros estados, inclusive. Já receberam de vários outros estados. Receberam também doação de uma empresa das cargas de caneta para poder fazer isso. E agora, que é a segunda parte dessa matéria, que eu depois peço quem quiser acompanhar na Globoplay, essas canetas estão sendo distribuídas nas escolas públicas, né, nas escolas, enfim, de Farroupilha. Então, as crianças nas escolas também estão tendo acesso e também estão compreendendo melhor. E aí, ontem, conversei com a Neuza, quero só lembrar que os principais integrantes, mas tem um grupo grande, mas a Neuza, a Luciana, a Sônia, o Rodolfo e o Antônio, além de outras pessoas e empresas que estão envolvidos, quero citá-los aqui. E aí, eles também têm a vontade de que esse projeto, à medida em que ele vai crescendo, porque começou pequenininho, a gente recebeu essas canetas aqui, distribuiu nos gabinetes, né, no final do ano passado, para que todos os vereadores tivessem acesso. Cresceu de uma maneira importante, chegou às escolas de Farroupilha a partir dessas doações, né, dessa distribuição, e a ideia é que, à medida em que vá crescendo, a gente também possa ter em outros lugares, inclusive, quem sabe, trazer aqui para Caxias, para as nossas escolas, poder fazer essa distribuição e falar mais sobre algo tão importante. É uma iniciativa, mas que faz com que as pessoas percebam, entendam que isso existe e que precisa ter um olhar diferenciado, né? Eu brinco e brincava com a Neuza e com o Matheus, maravilhoso, quando eles vieram aqui, e com a prof. Luciana, que é uma prof, inclusive, do município de Caxias, e DM1 também, e passa por todas as dificuldades, então entende bem sobre, que eu fui professora e a gente, enquanto na sala de aula, às vezes, em algum momento, a gente diz, a gente queria dar um presentinho para os alunos em algum momento, de Dia da Criança ou de qualquer coisa, e a gente faz sempre a opção pelo doce. Será que é isso mesmo, né? A gente que fala todos os dias que tem que comer só coisa boa, que tem que comer saudável, o primeiro presente que a gente dá é uma balinha, é um bombom, é um docinho. Será que a gente não tem que repensar isso também, né? Entender todas essas questões. Então, a gente precisa levar isso também para as escolas. Mas vou lhe pedir uma parte, por gentileza. Voltando para a InsuLife, eu só queria dizer que a gente teve ali a orientação, né? Quem usa sabe que vem nela a agulha, né? A agulha precisa ser retirada, obviamente, mas a partir disso, quem quiser trazer as suas, o meu gabinete aqui na Câmara de Vereadores de Caxias já tem um espaço, uma caixa para receber, para que a gente possa encaminhar para esse projeto maravilhoso que é o InsuLife e que eu tenho certeza que vai fazer diferença não só em Farroupilha, mas em toda a nossa região. Por favor, vereador Cláudio. Queria parabenizar a senhora, adorei, e eu só queria saber se existe a possibilidade de comprar a caneta. Era só essa a minha dúvida. Obrigado pela gentileza. Nós vamos buscar, não sei se eu ainda tenho alguma sobrando, a gente vai lhe trazer. Não, eu tenho certeza que a Neuza vai ouvir isso aqui, ela vai saber que a gente também trouxe e vai conseguir mais algumas para que a gente também possa entregar aos vereadores dessa nova legislatura, que as do ano passado realmente foram todas. Guardei a minha com carinho aqui, com todo cuidado na gaveta trancada para ficar. Porque eu acho que é lindo, né? E não tem a venda. A ideia realmente é que seja a distribuição e que seja esse entendimento. E é tão bonito, eles têm um lema que, inclusive, é algo que é para que possa se escrever novas histórias. Que é essa a ideia, né? A gente que pensa um pouco sobre essa questão, que
Muitas pessoas têm abraçado essa causa, têm levado ela adiante, então que é importante também que os colegas tenham essa sensibilização. Lembrando, então, que a partir de agora, a partir de hoje, o nosso gabinete também recebe. Eu tenho um pai insulino dependente, né? O seu Isolino não é DM1, mas é insulino dependente, e as dele já estão no gabinete também, serão encaminhadas para esse projeto InsuLife. Parabéns, Neuza, Luciana, Sônia, Rodolfo, Antônio, Matheus, que eu amo. Parabéns a vocês por essa iniciativa tão importante para todos nós. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, a vereadora